TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à paternidade ativa e os impactos sociais e emocionais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis avaliou as prioridades de empresários para este ano. A pesquisa apontou que 28% apontam a saúde como um dos principais fatos para a retomada econômica. Câmeras de monitoramento vão ser instaladas para flagrar o descarte irregular de lixo e de entulho em Petrópolis. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a CREMERGE se reuniram com o objetivo de integrar ações contra a dengue. Somente neste ano, Petrópolis já confirmou 95 casos. Estudantes selecionados na primeira chamada do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificado, ou SISU, têm até a próxima quarta-feira, dia 7 de fevereiro, para realizar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição para a qual foi admitido. E o Rio de Janeiro recebeu quase 1.200.000 turistas internacionais em 2023. O diálogo com o objetivo de discutir a paternidade, o relacionamento e o impacto social na família, no horário do almoço. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas digitais que você já conhece, o nosso Facebook e o nosso YouTube em TV Correio da Manhã. No nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. A gente começa a edição de hoje falando sobre uma pesquisa realizada pela CDL. O otimismo de 61% dos brasileiros em relação a um cenário econômico melhor em 2024 vai ao encontro do que a população espera do governo para este ano, em prol do desenvolvimento econômico e a qualidade de vida. Lidera as prioridades para a retomada do desenvolvimento econômico a saúde pública para 28% dos consumidores. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e também pelos Serviços de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e que contou com a parceria de outras empresas. Na sequência, vem a redução de impostos, com 27%, a inflação, logo em seguida, com 25%, e a redução da violência e também do desemprego, também com 25%. Os números, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, demonstram que as ações precisam ser concretizadas na saúde e consolidadas no negócio para a expansão dos empreendimentos já existentes e a atração de novas empresas para a cidade. Apesar do governo federal não ser uma unanimidade, a maioria dos brasileiros, de acordo com a pesquisa, está otimista em relação ao cenário econômico do país em 2024. 6 em cada 10 entrevistados, ou seja, 61%, afirmam que esperam um cenário melhor. 15% aguardam um cenário igual e 12% pior. Entre os que esperam um cenário melhor, 60% são otimistas e sempre acham que a situação pode melhorar. 49% esperam que haja um crescimento econômico e 24% acreditam que o governo vai conseguir realizar as reformas que o país precisa. Vale lembrar que algumas dessas ações não são apenas necessárias durante um ano, mas por um processo extenso e longo. Mas é claro que tudo isso também é importante durante esse andamento das ações, seja ela na área da saúde, na área da economia, na área da assistência, da educação. E a gente vai continuar acompanhando. Vale lembrar que essa é uma pesquisa e tem aí algumas possibilidades de alterações para novos levantamentos que forem realizados. Informação importante que a gente sempre traz aqui para você em relação à serra aqui de Petrópolis, porque carretas de grande porte vão subir a serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 6 de fevereiro, ou seja, a virada desta segunda para amanhã, terça-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã.
A reversão da pista vai exigir, então, a interdição total do trecho entre o quilômetro 80 e 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida de traçado quase centenário. As equipes da Conselho da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A Conselho orienta que a população, os motoristas, programem as viagens e evite retenções neste trecho da rodovia durante a operação especial. E a gente atualiza para você ao longo da nossa programação a informação. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, está instalando 30 câmeras de monitoramento em alguns pontos da cidade. O objetivo é flagrar e evitar o descarte irregular de lixo e entulho em espaços públicos e terrenos baldios. As equipes da CONDEP recolhem ao menos 1 tonelada de entulho todos os dias. Junto a esse monitoramento, o governo municipal também deve ampliar os espaços para o descarte legal. Ao todo, hoje são 16 pontos de coleta e 22 caçambas de entulho nos bairros. As primeiras câmeras já foram instaladas, nas seguintes ruas: Rua Doutor Joaquim Moreira, no centro, e também na Rua Pedro Elmer, em Cascatinha. Regiões onde os moradores sofrem com um problema crônico de descarte irregular de lixo. Outras localidades do município, como Batalhar e São Sebastião, também vão receber o equipamento de monitoramento. O presidente da CONDEP, Léo França, ele afirmou que o despejo de entulho nas ruas e calçadas é proibido pelo Código de Posturas do município e quem for flagrado vai receber uma multa no valor de R$10 mil. A CONDEP, inclusive, para você que está nos acompanhando, oferece um serviço de recolhimento gratuito de até 20 sacos de entulho com 25 quilos cada, por meio do serviço Disque Entulho. Os agendamentos podem ser feitos, anote o telefone então aí para você. O DDD 24 2243 7822. Eu vou repetir. DDD 24 2243 7822 é o número de telefone para você ligar e pedir então a remoção do entulho da sua localidade. Lembrando que isso pode gerar grandes impactos aí também para a população, para a saúde, até mesmo devido à problemática que Petrópolis vive por conta do lixo, a gente sabe muito bem disso, e também em relação às chuvas que tem esse período agora de fevereiro e até que se estende aí até março. O governo do Rio de Janeiro publicou na última sexta-feira os chamamentos públicos para selecionar as empresas que vão construir mais de 800 unidades habitacionais na capital e em Petrópolis, aqui na região serrana. A seleção da Secretaria de Estado de Habitação e de Interesse Social prevê moradias inseridas no programa Minha Casa Minha Vida. 400 unidades erguidas, e entre elas no Complexo do Alemão, 200 no Ari Parreiras, no bairro Rocha, que vai atender as famílias então do Jacarezinho, e outras 224 em Petrópolis. Ao todo vão ser 140 na localidade Mosela e 84 em Benfica. As propostas podem ser enviadas até o dia 7 de março deste ano. As empresas que tiverem, então, interesse de participar dessa licitação para a construção destas moradias. Representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERGE, se reuniram virtualmente na última quarta-feira para debater os crescentes casos de dengue no estado. O objetivo da reunião foi mostrar o panorama da doença no estado e definir ações conjuntas. Durante a abertura do encontro, foi apresentado pela Secretaria o cenário epidemiológico do estado, destacando o número de casos, quais os sorotipos da dengue estão em circulação no Rio de Janeiro e como funciona o monitoramento dos municípios que solicitam centro de hidratação. Diante da necessidade apresentada na reunião, foram definidas ações conjuntas entre o CREMERGE e a Secretaria para capacitar, a curto prazo, médicos das redes de assistência, alcançando as cidades do interior e da região metropolitana. A data de início dos treinamentos ainda vai ser estabelecida nas próximas semanas. Em Petrópolis, 95 casos já foram registrados somente no mês de janeiro
e 22 casos foram entre pessoas de 50 a 59 anos, 11 homens e 11 mulheres. Então esse público deve ter uma atenção redobrada e também com muita cautela. A gente sempre orienta para quem está nos acompanhando o seguinte: você vai sair de casa, vai para uma região de mata, ou aonde você mora tem ali algum local que possivelmente pode ser um ponto foco para a proliferação do mosquito, não deixe de utilizar o repelente. Se você tem também aqueles sprays para você colocar em casa, espirrar dentro da sua residência, e é claro, utilizar roupas com mangas curtas, né, que evitem o contato da pele, né, a possível picada do mosquito, e tomar os cuidados necessários para evitar então a proliferação do mosquito. E claro, né, esses cuidados rápidos que a gente sempre comenta: evitar água parada, as piscinas devidamente vedadas, assim como as caixas d'água, vasos de planta com a areia até a borda do prato, e assim também evitar ali água parada em lajes, no próprio terreno, e assim a gente consegue aos poucos diminuir essa preocupação. Lembrando que no Rio de Janeiro já foram 2 óbitos confirmados por conta da dengue. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer mais informações para vocês sobre a nossa região de cobertura e, claro, a previsão do tempo. A gente volta já, não sai daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para o início da semana.
vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos para trazer para a gente, então, atualizações em relação à previsão do tempo. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, uma ótima segunda-feira e início de semana. Como que fica, então, o tempo e a temperatura? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Segunda-feira, a semana começando e a gente já tem um alerta de chuvas intensas que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta teve início nesta segunda-feira e seu fim está previsto para terça-feira, dia 6 de fevereiro. No momento, seu grau de severidade está em perigo potencial, podendo haver alterações. O fenômeno cobre grande parte do país e algumas cidades do estado do Rio de Janeiro estão sob ele também. Por exemplo, Paty d'Alferes, Três Rios, Paraíba do Sul, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, todas as nossas cidades de cobertura. Falando em Petrópolis, hoje a temperatura no município se mantém estável e há possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. Então, assim, deve chover durante o dia e para não passar sufoco é só sair de casa com guarda-chuva, tá bom? Mas agora vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 6 de fevereiro. Bem, em Nova Friburgo, vocês podem ver aqui no nosso telão, o dia será nublado, chove a qualquer momento, a intensidade dos ventos será fraca e mesmo assim a temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de chuva, principalmente durante a tarde e a noite. O dia será nublado, porém a temperatura começa a aumentar. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, a terça-feira será de grande acumulado de nuvens no céu e probabilidade de pancadas de chuva. Com ventos fracos e também elevação na temperatura, os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém estável. O dia será de tempo nublado, muitas nuvens no céu e chuva isolada pela tarde e noite. Pela manhã, não chove. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. Agora, terça-feira em Paty d'Alferes será de pancadas de chuva isoladas. Mesmo assim, a temperatura no município aumenta consideravelmente, variando entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. E para finalizar, em Três Rios também há probabilidade de chuva. O dia será de ventos fracos, muitas nuvens no céu e temperatura estável. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. Richard, então, para esse início da semana, nós temos previsão de chuva e elevação na temperatura ao mesmo tempo. Isso pode causar alguns problemas à saúde, a gente já sabe disso. Por isso, redobre os cuidados e, em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou para a Defesa Civil pelo 199. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações, pelas atualizações em relação à previsão do tempo. Amanhã a gente está de volta trazendo, então, um panorama para quarta-feira. Até amanhã, Richard. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano de Debate, lembrando para você que está nos acompanhando que ele fez esse vídeo de Petrópolis, emitiu um alerta de possibilidades de pancadas de chuva moderada a forte para a tarde desta segunda-feira. Então fique atento aí em relação à sua localidade e também a nossa equipe aqui da TV Correio da Manhã vai manter você informado pelos nossos sites e também pelos nossos telejornais. O estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 1.100.000 turistas internacionais em 2023 e recuperou o patamar de 2019 pré-pandemia, quando chegou aí a 1.252.267 visitantes estrangeiros. O ranking dos principais países emissores de turistas é liderado pela Argentina, com 30% das chegadas, seguido pelo Chile e também os Estados Unidos, que ficou em terceiro. Para atrair de volta os visitantes, o governo do Rio investiu para recuperar voos internacionais de importantes companhias aéreas e participou das principais feiras de turismo e também promoveu encontros com os trades turísticos de Nova York, Lisboa, Londres, Roma e também Milão. O Estado promoveu o retorno de grandes eventos e potencializou a divulgação das 12 regiões turísticas do Nos principais emissores de viajantes.
Na última semana, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, visitou uma das maiores feiras de turismo do mundo, a Fitur, em Madrid, na Espanha, onde participou de reuniões com companhias aéreas, operadores de turismo e representantes da Organização Mundial do Turismo, a OMT. Em 2023, mais de 270 mil europeus estiveram aqui na capital e no estado. Atenção aos estudantes, porque aqueles que foram selecionados na primeira chamada do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até a próxima quarta-feira para fazer a matrícula ou o registro acadêmico na instituição para a qual foi admitido. O Ministério da Educação, o MEC, alerta que cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para a matrícula, bem como se atentar aos quais dias e horários e locais de atendimento definidos por cada instituição. Quem não for selecionado nesta etapa pode manifestar interesse pela lista de espera por vagas vindas de desistência dos selecionados na primeira chamada até o dia 7 de fevereiro. A participação na lista de espera deve ser feita por meio da página do SISU no portal Acesso Único. A lista de espera pode ser utilizada durante todo o ano de 2024 pelas instituições públicas de educação superior e que fazem parte, que participam do preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular, foi o que informou o Ministério. Os candidatos na lista de espera vão ser convocados a partir do dia 16 deste mês. Vamos conversar com a nossa repórter em Volta Redonda, Lana Silveira, para falar sobre as famílias atingidas no final do ano passado e que vão englobar aí, os moradores com o cartão Recomeçar por meio do governo do estado. Lana, já existe aí um número de moradores que vão ser beneficiados e como também receber o cartão? Olá, Richard, boa tarde. As famílias de Angra dos Reis atingidas pela chuva histórica nos bairros Bracuí e Belém em dezembro de 2023 serão contempladas com a segunda fase do cartão Recomeçar, com saldo de R$ 3.000. O processo segue os critérios do governo do estado, que liberou a segunda listagem por ordem alfabética. Agora receberão os nomes restantes da última listagem da letra E até a letra M. A entrega será na próxima segunda-feira no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário, a partir das 10 horas. Vale lembrar que no dia da retirada precisam ser apresentados cópia original do RG, CPF e comprovante de residência. Somente o titular poderá retirar o cartão, não sendo permitido entregar o benefício a terceiros. É com você. Obrigado, Lana, pelas informações. Então fique atento aí aos documentos e também a pessoa que foi beneficiada que deve ir lá buscar então esse benefício, o cartão Recomeçar. Termina no próximo dia 9 de fevereiro o prazo para inscrição no concurso público nacional unificado. Os interessados em participar do certame devem acessar o site da Fundação Sesgran Rio e pagar a taxa de R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para os de ensino superior, de nível superior. É necessário ao candidato estar inscrito na plataforma gov.br. Os organizadores já contabilizaram mais de 1 milhão de inscrições para concorrerem às 6.600 vagas no serviço público. Dessas, 5.948 são para cargos de nível superior e 692 para o ensino médio, o nível médio. As provas vão ser aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades distribuídas por todas as unidades federativas, ou seja, por todos os estados. Para se inscrever, os candidatos precisam primeiro escolher entre os 8 blocos, temáticos do curso. Na sequência, ele escolhe os cargos de interesse e dentro do mesmo bloco temático, ele coloca ali na ordem de preferência, o primeiro entre os cargos e na sequência entre as especialidades. O edital dos 8 blocos temáticos com todos os requisitos necessários estão disponíveis no site específico do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O telefone de suporte para esclarecimento de dúvidas sobre os editais, disponibilizando pela banca examinadora a Fundação Sesgran Rio, é o seguinte: 0800 701 2028. Vou repetir para você, 0800 701 2028. O funcionamento é de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, todos os dias da semana, inclusive aos fins de semana e também feriados.
A gente fala agora sobre Três Rios, porque após as denúncias de superfaturamento durante o Carnaval, a Prefeitura de Três Rios se pronunciou pelas redes sociais, alegando ali que foi transparente com o processo e de que as alegações são falsas. Vamos acompanhar então o vídeo que foi compartilhado pelas redes sociais e a gente traz um contexto daqui a pouco para você. Oi, gente. Hoje é domingo, 4 de fevereiro, e o trabalho não para. E agora eu quero falar com você, que está ansioso com o nosso carnaval. Bom, gente, este ano apareceu muitas mentiras, até denúncias de shows superfaturados, envolvendo nome de artistas renomados nacionalmente. Nós não temos medo disso. Vamos responder a todos, como sempre fizemos, com muita transparência. Nosso carnaval ano passado foi o melhor do interior do estado. Prestamos contas e não tivemos nenhum problema. Onde estavam esses que este ano denunciaram e fabricaram fake news para atrapalhar o nosso carnaval? Em outras cidades, em outros carnavais, trabalhamos incansavelmente para manter o nosso compromisso com você, triguense. Você, pequeno e grande comerciante, que no carnaval de 2023 vendeu como nunca. Você que foi contratado nos hotéis e pousadas para atender a demanda de quase 100% de ocupação. Você que alugou sua casa e com isso garantiu uma renda extra no carnaval. Você que trabalhou o ano todo esperando chegar o carnaval, e se nós, prefeitura, não tivéssemos preparado esse evento para você, você não teria como sair de Três Rios para curtir o carnaval fora daqui. Você, os nossos blocos, das nossas escolas de samba, que lutam para manter a tradição, né, da nossa cidade, que é do carnaval, que é do bloco de rua, que é das escolas de samba. Você que ama Três Rios e torce para ela crescer, e com tudo isso, não deixamos de cumprir o nosso plano de governo. Em 3 anos de governo, sempre gastamos mais do que manda a Constituição em saúde e educação. Fizemos o maior programa de drenagem da cidade. Retornamos obras paradas há mais de 10 anos. Até agora, foram 10 escolas reformadas e climatizadas. A UPA e 20 unidades de saúde ampliadas e reformadas. Mais de 100 ruas pavimentadas nos bairros e ainda há mais por vir. Em parceria com o governador Cláudio Castro e o vice-governador Tiago Pampolha e apoio de deputados, seguimos fazendo o maior programa de infraestrutura nos últimos 50 anos. São muitos os desafios e ainda falta muito a fazer. Foi muito tempo de abandono. Seguiremos com muita responsabilidade, cuidando da nossa gente. Escolha sua fantasia, reúna família e amigos e venha curtir o melhor e mais seguro carnaval da história do nosso município. Venha para Três Rios. Tá, e lembrando para você, esse vídeo ele foi produzido logo após denúncias dos parlamentares em Três Rios de que a prefeitura estaria ali superfaturando os shows. Inclusive foi capa do nosso jornal Correio Petropolitano, né? Saiu também no nosso Correio Nacional, em todas as bancas aí disponíveis, distribuídas pelo estado e também pelo país. Isso porque alguns contratos ali existiam valores que eram cobrados a dobro, às vezes até mesmo por mais de 150 mil reais em alguns shows, e que em eventos anteriores, há pouco tempo, no Réveillon, por exemplo, em outras cidades, eram cobrados 80, 100 mil reais. Fora as questões aí que gerou a maior preocupação em relação, por exemplo, ao show da Cláudia Leite, cantora super conhecida, e que teve um custo aí altíssimo para os cofres municipais, mais de 500 mil reais. Além disso, a grande preocupação com as dívidas em relação à saúde que tem hoje a Prefeitura de Três Rios. A gente vai continuar acompanhando o caso, é claro, trazendo atualizações aqui durante o Correio Petropolitano Debate. A gente faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer entrevista para você, para falar sobre a paternidade ativa e os seus impactos dentro da família. Uma pesquisa realizada pela Unifase
e que nós vamos abordar aqui daqui a pouco. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre o papel fundamental do pai de forma ativa e qual que é o impacto que isso tem para a vida familiar. A gente vai falar com 3 alunos da Unifase e também com a professora que é a orientadora sobre esse projeto. Eles estão aqui no estúdio para conversar com a gente. Então vamos trazer
para você que está nos acompanhando o nome dos alunos, que é a Ana Vilela, a Laura Schmidt Oliveira e o Fábio Plampona, e eles estão junto com a professora Natália Duarte, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema. Pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. É a primeira vez que a gente vê o estúdio tão cheio aqui no Correio Petropolitano Debate. Sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa pesquisa. Vamos direcionar a primeira pergunta para a professora e falar um pouquinho sobre quando que surgiu essa iniciativa e como que está sendo o início desse trabalho. Tá bom. Explicar um pouquinho primeiro que eu sou professora de enfermagem, né, e dou aula de saúde da mulher. E sempre que a gente trouxe esse assunto, né, sobre a saúde da mulher e a maternidade, sempre vinha à tona a questão da paternidade. E aí na turma do Fábio, ele mesmo provocava, né, que os homens são pouco falado para os homens sobre isso, o quanto que eles podem participar, porque a gente sempre tocava, né, o quanto que o pai pode participar tanto do processo de gestação, quanto do parto, do cuidado à criança, ao recém-nascido e até na vida adulta. Sim. E aí o Fábio sempre falava, mas ninguém nunca tinha me falado isso. Isso podia ter sido falado mais vezes, né? Então essa inquietação dele, né, também trouxe a vontade da gente estudar um pouco a paternidade. É um problema social, né? A gente vê que hoje a maior parte das casas são comandadas por mulheres. A gente tem um índice de abandono, né, paterno enorme no Brasil. E aqueles que ainda se mantêm não sabem muito bem como exercer a paternidade. Não por uma questão de não querer, é uma questão cultural, né? Então, muitas vezes o pai se vê preso ao papel só do provedor financeiro, sem se responsabilizar pela questão emocional, social da criança, né? Festas infantis, a gente vê que a quantidade de mães é muito maior. O educacional da criança sempre fica muito a cargo da mulher. Né? Então, ele acaba perdendo também a oportunidade de se vincular ao filho. Então, como a gente viu que era uma questão importante da gente estudar, a gente tentou trazer agora esse estudo, né, que já está sendo desenvolvido há mais de um ano. A gente fez um projeto de pesquisa para poder entender um pouco quais são as questões culturais, quais são as experiências. E esse projeto não quer, de jeito maneira, avaliar. Dizer que ele não sabe, que ele não quis, que ele não participou porque não quis. Não, a gente quer tentar entender o que a gente tem, como é que a gente vive isso, como é que os homens vivem a paternidade, para assim a gente poder trazer elementos de orientação, elementos que possam permitir que esse homem também exerça a sua paternidade por completo. Agora, Fábio, aproveitando então, já que você é um dos provocadores dentro da turma, como que está sendo poder participar dessa pesquisa e ter essa análise um pouco mais técnica? Então, voltando só um pouquinho à fala da professora, tudo isso surgiu, na verdade, a partir, né, dessa provocação que teve dentro de sala de aula. Eu sou pai, minha filha hoje com 21 anos, e eu me recordo muito bem que eu tive uma paternidade muito ativa na vida da minha filha. Então, as falas que iam surgindo dentro de sala de aula, aquilo foi gente, mas eu não fui assim. Então, a gente sabe, né, como bem a professora falou, tem a paternidade, hoje é um pouco complicado, né, falar de paternidade, porque a ausência paterna, ela realmente existe, mas eu fiquei intrigado em mostrar que, será que são todos? Será que é a grande maioria? Ou será que são só alguns? E isso inicialmente era um TCC, não ia ser uma pesquisa grande igual está sendo. Isso ia ser TCC, dentro de sala eu falei, professora, a senhora me orienta? Eu quero fazer um TCC sobre esse tema. Até então, estava tudo bem, ia ser o meu TCC. Tanto é que da minha turma eu fui o único que tive meu TCC desde o 4º período. Tem gente da minha turma que até ontem né, não sabia o tema que ia escolher. E infelizmente nós passamos pela tragédia, né, eu fui diretamente afetado, e com a sensibilidade da professora Natália, juntamente com a Unifase, a professora Natália falou, Fábio, o teu projeto cabe, não sei o quê, vamos lá, força, vamos lá, eu te ajudo. E arremetemos o trabalho à FAPERJ e foi aprovado. Então eu consegui como bolsista, né, e consegui, graças a Deus, trazer as 2 colegas para participarem comigo do projeto. Para mim, está sendo muito legal, assim, porque eu estou conseguindo mostrar realmente que não era bem aquelas falas que condiziam com, né, com a realidade. Eu acho que a gente tem encontrado bastante pais que estão ali afincos, que estão determinados para cuidar das suas esposas, para, como eu vou dizer,
participar do parto, interessados mesmo, sabe? E a gente está se debatendo e está sendo bem legal mesmo. Só para você que está em casa nos acompanhando, TCC é trabalho de conclusão de curso, questão muito comum entre os universitários e que faz muitos também irem à loucura, viu? Inclusive, o pessoal que já está se preparando, né? Se eu não me engano, enfermagem são 10 períodos? 9, então são do 8º período, já estão realizando o trabalho de conclusão de curso. Agora, Ana e Laura, como que foi também para vocês essa experiência de poder participar dessa pesquisa? Algo que é relevante porque não se trata apenas da paternidade, mas está atrelado justamente às mulheres também. Não, sim, então, quando o Fábio apresentou esse questionamento em sala de aula, a gente já pensou, tá querendo falar de homem e saúde da mulher. O homem está em tanto canto desse mundo e na hora de falar de saúde da mulher, ele quer trazer o homem para a discussão. Mas depois que a gente conseguiu se introduzir na pesquisa, a gente percebeu o papel que ele tem, tanto, não só na criação da criança, mas tipo, no apoio à mulher. E isso faz total diferença. A gente acompanha alguns procedimentos de parto, a gente vê as mulheres no alojamento conjunto no hospital que a gente faz o estágio, e a diferença que o homem faz de só simplesmente estar lá e ajudar e fornecer apoio, isso já ajuda a diminuir a dor física, até a dor emocional, porque é um momento de muita fragilidade. Sim. O momento do parto em si e do puerpério, da gestação, são momentos de muita fragilidade, principalmente emocional e psicológica para a mulher. Óbvio que também tem as mulheres que têm as dificuldades físicas, que a gente não vai nem entrar no mérito delas agora. Mas assim, foi um momento muito esclarecedor, sabe? Porque, justamente, vamos discutir saúde, a questão do homem na saúde da mulher. Então, eu tive um pouco de pé atrás quando o Fábio apresentou isso pra gente. Tanto que quando ele chamou pela primeira vez para participar da pesquisa, eu fiquei um pouco receosa. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, foi uma coisa que me permitiu abrir os olhos e encarar realmente a totalidade da área que é, inclusive, a área que eu quero seguir mais pra frente. Maravilha. Mesmo sentimento? O mesmo sentimento que ela, né? Quando o Fábio me chamou, eu topei na hora, porque eu senti também, assim, voltado para os profissionais da saúde, da gente ter um olhar para o pai, entendeu? Da gente explicar para ele também, acolher ele na consulta, porque para a mulher todo mundo está sempre orientando e falando, a gente acolhe, e às vezes o pai vai ficando de lado, tentando ajudar, tentando entrar, e às vezes não sabe como. Então esse projeto também é para trazer um olhar para nós da área, né, pra gente da área, pra gente acolher esses pais, explicar como vai funcionar, o que a mulher vai sentir, o que ele pode fazer. Então, quando o Fábio falou comigo, eu topei na hora, achei um projeto incrível e acho que vai dar muitos frutos legais. Agora, professora, a gente a gente vê a importância desse projeto, até pegando base no que as meninas comentaram, em relação à atuação dos profissionais nesses momentos. A gente sabe que o enfermeiro está sempre ali acompanhando a gestante, nesse caso no trabalho de parto e também depois, né, seja num parto normal, seja num momento cirúrgico, e ter essa presença ali do pai nesse sentido traz uma outra questão que eu acho interessante, do apoio realmente a ele, de trazer essas orientações, porque além de ser um momento muito frágil, seja ele emocional, psicológico, físico muitas vezes, né? Da mulher não pode se levantar. Me recordo até de uma história aqui que eu vou contar para vocês. Minha mãe tem 4 filhos e eu sou o único rapaz. No nascimento da minha irmã mais nova, a minha avó, veja só, minha mãe fez todas as cesarianas. A minha avó encontrou um fio de cabelo justamente na região da cesariana. Ela puxou, a pele, como minha mãe estava muito tempo deitada, descolou. Ela achou que os pontos estavam abrindo, entrou num desespero, e ela foi enfermeira. E entrou num desespero, e nesse caso, meu padrasto não estava em casa. E a gente vê que realmente, se ele está ali, ele, olha, já acalma, ele com o apoio, nesse caso, dos profissionais, dando esse suporte, quais são as orientações a serem feitas, quais são os procedimentos que podem ser adotados. E a gente tem acompanhado isso também, até mesmo no âmbito político, até pela questão da licença paternidade ser ampliada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância disso, se isso pode ser positivo também para essa paternidade ativa. A gente já tem alguns casos que a licença já é ampliada, né? Meu marido é militar
e eles têm uma licença bem maior do que a população em geral. Então, assim, isso facilita muito, porque é legal te dizer que a pesquisa ela não foca num momento só, né? Ela foca desde o momento da descoberta de uma gravidez, então independente do tempo de gestação, né, esse pai que estiver acompanhando a mulher ali no pré-natal, ele pode fazer parte da nossa pesquisa. E aí a gente, hoje também no SUS, temos a consulta do parceiro, isso é legal de falar também, que é uma política de saúde para a inclusão desse pai. Poucas pessoas sabem. Né? Poucas pessoas sabem e, assim, pegando o fio que as meninas falaram, poucas pessoas sabem, muitas vezes o profissional de saúde fica muito preso ao protocolo, de pedir exames, mas não de orientar, que é o que você falou, né? O que ele pode fazer? Tá, qual que vai ser meu papel? Porque fica parecendo que a gestação é algo da mulher, né? Quando, na verdade, ela é vivenciada por toda a família. Se tiver um filho mais velho, também é vivenciada por esse filho mais velho. Os sentimentos dele também importam, né? Então, assim, trazer esse homem para mais próximo. Então, a pesquisa vai pegar desde a gestação, o parto e o puerpério, que é um período também muito socialmente desmerecido, no sentido da mulher, o pessoal ficar muito de foco no bebê e a mulher ficar um pouco à par. Até, né, nos nossos cuidados, a gente percebe, isso é uma coisa que a gente sempre debate em sala, que a gente cuida pouco desse momento. Né? Hoje a mulher fica, se ela teve um parto normal, ela fica 2 dias no hospital e vai para casa. Tá, e como é que vai ser esse sangramento pós-parto? O que esse homem pode ajudar a ela quanto ao sangramento? Né? Ela tá ali, talvez com pontos, como você falou, sangrando, com o bebê chorando, que é um novo ser na família, que a gente nunca sabe como vai se comportar, né? Um bebê é sempre uma surpresa. O que ele pode fazer? Porque fica parecendo que a gestação foi dela, e aí agora o puerpério também é dela. Então ela tem que se cuidar sozinha, ela tem que cuidar de um bebê sozinha, né? Amamentar, e aí o homem acha que não tem papel na amamentação, e as pesquisas apontam que o apoio paterno para a manutenção da amamentação é fundamental. As mulheres que não têm apoio dos homens durante o processo de amamentação, geralmente interrompem a amamentação até 2 meses, né? E a gente sabe que o legal é pelo menos 6 meses exclusivo, sendo estendido a 2 anos, né? Já com alimentação complementar. Então a gente sabe que o papel do pai é fundamental nesse momento. E aí, como é que o pai pode ajudar? Se não tem a licença, será que já tem como tirar as férias? A gente sabe também que a licença maternidade, ela não deixa a mulher amamentar esses 6 meses. Então, será que ele não pode tirar as férias quando estiver acabando a licença maternidade dela e acompanhar ela no trabalho para ela continuar amamentando esse bebê? Então, ele teria um papel fundamental para complementar, né, esses 6 meses de amamentação. E a gente precisa ajudar esses sujeitos a encontrarem estratégias dentro do núcleo familiar deles. Porque apesar de sermos profissionais, a gente não está na casa deles, né? Então a gente não consegue dar todo o suporte que a gente daria no hospital, por exemplo, ou a unidade de saúde. Então a gente precisa, na estratégia de saúde da família, na atenção básica, ajudar durante todo o processo a criar estratégias dentro da família. E aí o homem tem que assumir esse papel de pai, não só de provedor, né? Então por isso que é importante a gente pensar essa complexidade e como as relações se afetam na família. Vocês comentaram, e aí fica a liberdade para qualquer um dos alunos responder, em relação a essa virada de chave, digamos assim, de estar ali no local, no estágio, por exemplo, prestando esse atendimento, esse apoio. E, nossa, é importante eu passar essa orientação. Ao longo desse 1 ano de pesquisa, isso já mudou, já virou um automático, digamos assim, dentro do estágio e do dia a dia de vocês? Posso? Posso só fazer uma observação antes? Com vontade. Todos nós passamos por todos os setores do ambulatório escola daqui de Petrópolis, que também abraça a questão de saúde da mulher e dentro disso pré-natal, que foi uma das áreas que eu gostei muito de atuar. E uma das coisas que eu já entrei com na cabeça, que a gente já estava fazendo a pesquisa, era vamos arrumar de fazer o pré-natal do parceiro, Mas aí eu acabei percebendo algumas coisas. A primeira é que quando eu fazia o pré-natal do parceiro, a consulta demorava muito mais tempo do que devia, a gente se atolava, a gente acabava perdendo um pouco o horário com os outros pacientes. Mas assim, a felicidade que os pais tinham de serem acolhidos era absurda. Então a gente conseguia perceber que mesmo a gente atrasando um pouquinho, a gente conseguia dar um grau de satisfação, de gratificação para o pai, né? Fazer ele se sentir incluído. Então, a minha visão é que é uma coisa realmente que a gente tem que incluir, que a gente tem que fazer, mas eu acho que a gente tem que fazer de uma forma um pouco mais
Não sei explicar, não é questão de organização, acho que a gente teria que ter mais disponibilidade de atendimento, acho que a gente devia conseguir ter mais profissionais atendendo, mais profissionais especializados para justamente a gente conseguir captar essas pessoas, porque realmente a gente sobrecarregar uma pessoa que tem que fazer 8, 9, 10 atendimentos por período e fazer o atendimento da gestante que está no pré-natal, que é uma área que precisa dar muita atenção, são muitos detalhes, é muita burocracia, dá atenção para esse parceiro também. E acaba, só concluindo o que ela está falando, porque ser pai, dentro da pesquisa, alguns pais relatam, e o que eu senti também, tá? A invisibilidade. O pai, na verdade, ele só se sente pai, alguns relatos, não todos, óbvio, mas eles só se sentem pai quando o neném nasce. E a criação de vínculo materna já está dentro, né, desde a concepção, nascimento e depois tem um aleitamento. E qual é a criação de vínculo que o homem tem com a criança? É isso que a gente está tentando desmistificar, de repente ajustar, nós enquanto enfermeiros, ensinar esse pai, como a professora muito bem disse, fazer os cuidados com o bebê, para tirar um pouco da carga sobre a mãe. Sim. E os pais realmente, voltando, os pais se sentem um pouco invisível durante a gestação, porque é muito comum, nossa, sua barriga tá linda, mas, pô, sua esposa tá linda, que legal, né? O pai se sente um pouco invisível nesse momento. Então, esse projeto a gente está tentando ajustar essas coisas para se tornar um momento prazeroso, como a professora disse mais uma vez, a família vai crescer. A gravidez não é só da mulher, a gravidez é da família. Sim. Pode falar. Só um relato, né? Eu realizei um atendimento onde o pai estava presente e ele ficou bem caladinho, né? E aí no final eu perguntei, e você tem alguma dúvida? E aí a mulher estava com muita dor. E aí ela falou, mas o que eu posso fazer se ela tiver com dor? E a mulher, um remédio. E assim, ele não queria saber só ali de dar um remédio, ele queria saber o que ele poderia fazer a mais. Então é esse olhar que a gente deve ter, de orientá-lo, o que ele pode fazer, entendeu? Não só ali dar um remédio, pode fazer outras coisas para aliviar ela, ajudar de outras maneiras, entendeu? Sim. E foi um atendimento muito legal, ele tirou várias dúvidas e que se eu não tivesse dado essa abertura, naquele momento ele iria para casa sem saber o que fazer. Então, às vezes, é isso que falta, um olhar diferente para o pai também, porque ele faz parte desse momento também. Sim, uma sensibilidade um pouco maior ali, e vale até ressaltar, né? Até porque cada casal ali naquele momento vai ter uma característica diferente, uma história diferente, uma convivência diferente. Às vezes vai ser o primeiro filho, às vezes o segundo, e não porque o primeiro, às vezes o pai esteve ali um pouco mais ausente nesses períodos, que ele não possa, justamente no segundo, mudar completamente esse cenário. Professora, queria que você falasse um pouquinho sobre a metodologia de pesquisa e resultados que vocês já obtiveram durante esse período. Então, é uma pesquisa qualitativa, né? A gente está escutando essas vivências, né? Vendo o que eles sentiram durante o atendimento, se eles se sentiram acolhidos, se eles não se sentiram acolhidos, como é que eles acham que estão participando, né, desse processo de cuidar do outro, porque também tem uma questão muito cultural, né, o homem ele é pouco cuidador, né, a gente já tem debatido isso muito sobre questão de gênero, né, quanto que a mulher é sempre a cuidadora da casa, quem fica doente na família, quem é que vai cuidar? É sempre uma mulher que vai parar de trabalhar para cuidar daquele ente que está, né, doentado, é muito difícil a gente ver um papel, o homem exercendo esse papel, né. Então, eu acho que também traz um pouco disso nessa paternidade, permitir que o homem também cuide. Então, é uma pesquisa qualitativa, a gente está escutando, fazendo entrevistas, são entrevistas individuais, passou no comitê de ética, né, todos os procedimentos corretamente pra gente. E agora a gente está expandindo, porque a gente tinha iniciado apenas, né, coletando dados com pais que estivessem nas unidades de saúde. E aí uma grande dificuldade que a gente estava tendo era esse pai na consulta do parceiro. Estar presente. É um pouco que você falou da licença paternidade, né? Na verdade, os pais não têm justificativa no trabalho para faltar. Acompanhar a mulher na consulta pré-natal não dá a ele respaldo legal para faltar ao trabalho. Então, isso é um problema também. Porque como é que a gente quer que ele participe se ele não pode ir na consulta, né? Como é que a gente vai orientar ele se ele nunca está lá presente? Então, a gente estava tendo esse enfrentamento, inclusive, na pesquisa. E aí, a gente optou agora em fazer uma técnica que se chama bola de neve, em que a gente pega pessoas indicadas. Então, o Fábio foi pai, ele indica uma pessoa que também é pai, e a gente vai assim por diante para aumentar esse quantitativo de participantes,
porque a gente está pegando aí 3 períodos, né? O pré-natal, o parto e o puerpério. A gente também ampliou o puerpério, né? Até os 2 anos, para que a gente possa aí também ampliar esse público, que era também difícil de pegar, porque se no puerpério a gente já cuida pouco das mulheres, os homens então voltam aos seus trabalhos, né? Depois da pequena licença paternidade, isso quem tem trabalho formal, que é outra questão também, né? Porque o trabalho informal está cada vez maior, né, na nossa sociedade. Então, ele também não pode parar de trabalhar. Então, a gente tentar captar mais pessoas, né? E aí, eu vou deixar os resultados, acho que vocês podem falar um pouquinho, né? Do que está aparecendo. Que eles querem participar. O apontamento está muito aí. Eles querem participar, porém, a maioria tem medo ou de perder seu emprego. Como eu estava falando do pré-natal do parceiro, teve um caso engraçado, porque no ambulatório escola a gente faz um encaminhamento para retorno de consulta. Sim. E lá a gente anota, consulta de pré-natal do parceiro. Esse rapaz que participou da entrevista, ele apresentou para o chefe, o patrão dele, eu não sei quem. E ele falou assim, mas pré-natal do parceiro, quem está grávida é sua esposa, não é você. Então, assim, as pessoas não sabem. Eu confesso, eu enquanto profissional da saúde, sou técnico e agora me graduando, eu nunca tinha ouvido falar sobre o pré-natal do parceiro. Então, assim, as grandes empresas também não sabem. Mas, voltando ao apontamento, é que há interesse sim dos pais, eles dizem que se pudessem eles participariam mais, cuidariam mais, cuidar do culto umbilical é um tabu, o homem, o pai, né, não sabe, morre de medo, acha que vai machucar, então a gente está indo nesse caminho aí. A entrevista tem apontado muito isso, que eles têm o desejo de participar sim, mas eles têm essa coisa muito cultural também, de tipo, não, agora eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que trazer alimento para casa, tenho que trazer dinheiro, e aí fica essa coisa bem cultural, deles voltarem ao trabalho, e muitas vezes eles falam, porque a minha mulher agora está na casa da mãe. Então, assim, eu estou trabalhando, fazendo a minha parte, e ela está lá, mas eles mostram muito o desejo, sim, de querer ajudar, e às vezes ficam um pouco perdidos do que fazer. É até interessante quando a gente vê que justamente o que ela comentou, o seguinte, em alguns casos, a mãe, no caso a avó, nesse caso da criança, é que tem esse elo maior, mais presente ali com a mãe, né, no caso, durante esse período, né, justamente porque o pai às vezes está ali trabalhando na ativa, digamos assim, e a gente vê que é necessário uma mudança não só social, no sentido dos pais se atentarem para o tema, né, das mães também trazerem eles, incentivarem, não, vamos juntos, converse com o seu patrão, com o seu chefe, e justamente para incentivar que ele esteja presente, mas possivelmente até mesmo na nossa legislação, de trazer isso como um tema, a importância. Se nós temos ali benefícios da presença do pai, por que não, por exemplo, durante o período de pré-natal isento, por exemplo, são questões que até mesmo, aí trazendo mais uma vez a questão política, de que é necessário um olhar mais sensível, nesse caso, dos políticos, para esse tema também, né, professora? Exatamente. A gente precisa rever, né, tanto a licença maternidade, quanto a paternidade, quanto essas questões de idas às consultas. O homem, né, tem direito à licença paternidade, mas nesse momento, geralmente, a mulher está no hospital. E aí, uma das coisas que acontecia muito quando a gente ia ao hospital fazer as visitas, é que os alunos se sentiam incomodados porque os homens estavam sentados no celular. E aí eu sempre brinco, né? O garoto não brincou de boneca, e agora vocês querem que ele fique tranquilo no ambiente que tem 30 bebês gritando, né? Então, para ele, aquele ambiente é um ambiente realmente estranho. A gente tem também previsto dentro do SUS, dentro do pré-natal, que a mulher conheça a maternidade durante o pré-natal. Leva o homem também para conhecer, né? Ele tem que reconhecer aquele espaço como um lugar de pertença, né? Porque ele se sente acuado ali. Eu não devia estar aqui, tem um monte de mulher, um monte de bebê, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer, né? Ainda se sente envergonhado, né? Muitas vezes envergonhado, acanhado mesmo. Ele se prende ao celular, não porque ele não quer participar, má vontade, nada disso. Mas é porque é uma fuga, de alguma forma, dele se sentir protegido, porque ele está num ambiente muito diferente, né? Enquanto a mulher, geralmente, até cuida um da outra, né? E muitas vezes o homem está do lado e quem cuida é a outra mãe que está na maca ao lado, né? Então, quanto que é difícil da gente mudar essa cultura realmente
E aí, pensando na parte da legislação, né? Se ele sai de licença paternidade e a mulher está no hospital, ele se sente acanhado e já não consegue exercer. Aí ele volta ao trabalho antes mesmo de fazer o vínculo, que é o que o Fábio falou. E aí essa criança vai crescendo e tudo vai sendo vinculado à mãe. Então o grau de responsabilidade da mãe é enorme, né? A tripla jornada, que já se fala, quarta, né? 300 jornadas, e o homem fica muito no papel do provedor. Então os dois ficam aprisionados em papéis, né? Que impedem, de certa maneira, eles viverem plenamente. A gente sempre, eu brinco lá na aula de saúde da mulher, sempre com eles que quando a gente fala de feminismo ou de questões de gênero, a gente não está falando contra os homens, a gente está falando a favor. Porque o homem tem que poder experienciar a emoção do que é um filho falando eu te amo, ele tem que se sentir capaz de falar eu te amo para um filho, né? De brincar com o filho, passar horas brincando com criança. É muito divertido, é muito diferente, né? Alivia o estresse, a gente já sabe, inclusive, dos benefícios cardíacos de brincar com criança, né? Assim como brincar com pet. Então, assim, o quanto que isso daria de benefício para a saúde dele também, né? Como um todo. Então, a política ela tem que começar a pegar as pesquisas científicas da área de saúde e entender que é isso que vai trazer qualidade de vida para a população e satisfação, né, para a população. Além do fortalecimento familiar, né? A gente vê enquanto os pais estão mais presentes na vida dos filhos, essa família ela tende a ser mais fortalecida. Unidas, né? As crianças são mais seguras de si. Diminui violência, rendimento escolar. Entendeu? Então, a participação paterna está envolvida praticamente em tudo. Acho que é bem legal quando a gente vê pais ali dando assistência para os filhos, porque enche a gente de orgulho, principalmente que a gente está num projeto que a gente quer mais ver pai lá mesmo, nesse modelo novo de família, onde a mulher sai para trabalhar também. Então, assim, com quem eu vou deixar meu filho? Com o pai. Tá na folga? Isso é bem estranho ainda para as pessoas falar que a criança está com o pai. Ai, mas está com o pai sozinho? É muito estranho. E assim, a gente reparou que os pais comentaram que eles se sentem pai quando o neném nasce. E aí, quando a mulher vai para casa, é a hora que o pai tem que voltar, que seria o momento que o pai ia fazer o elo com a criança, aquela ligação, e aí ele tem que voltar a trabalhar. Então, assim, é realmente uma pauta muito importante para a gente comentar sobre a licença paterna do pai, sobre esse vínculo com a criança. É o que a gente tem observado muito diante do que eles têm falado. E é até interessante, uma outra coisa que vocês comentaram, é justamente até pelo tempo que leva a consulta. Porque se a consulta ela tem um período maior, consequentemente estão conversando mais, ou porque tem mais dúvidas, então mostra até mesmo a necessidade de retornar ali naquele local para esclarecer essas dúvidas. Pessoal, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista, para a gente poder finalizar, professora, existe um prazo para essa pesquisa, esses resultados, para onde eles são encaminhados? Então, a gente deve terminar a pesquisa até o final desse ano, né? E aí a gente vai entregar um relatório para a FAPERJ, a gente quer também trazer para a prefeitura, para os locais que foram realizados a pesquisa, né? Trazer também quanto a gente achou e também já planejar estratégias de ação. Né? A pesquisa ela sempre vem de uma demanda social e ela tem que trazer uma resposta social. Então lá na fase a gente tem eles fazem agora o TCC, né, no 8º, e no 9º eles têm que aplicar o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Então todos eles vão aplicar na prática deles os resultados do TCC. Então a gente espera que a gente consiga trazer estratégias novas para a atenção básica lidar com esse tempo que demora mais, para esse pai que não tem tanta licença paternidade. A gente agora tem unidades que trabalham até mais tarde, então talvez seja mais legal marcar o pré-natal mais tarde para o pai poder vir depois do trabalho. Enfim, pensar em estratégias que possam mesmo promover a participação desse pai. Perfeito. Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui para falar sobre esse tema um tanto quanto importante e o espaço aberto para atualizações da pesquisa. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Não deixe de pensar sobre esse tema, ter essa sensibilidade um pouco maior. É importante, traz um impacto social fundamental, não só para a família e para aquele pai, mas mostra o exemplo para toda a sociedade. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
acontecer. A TV do Correio da Manhã.